precisamos encarar com seriedade esse novo surto que está acontecendo agora aqui no Brasil. Vocês vejam quanto sangue já se derramou no mundo em nome da intolerância religiosa. Quantos crimes, quantos brutais genocídios já foram produzidos por isso. Quanto ódio já se disseminou. Quanta exclusão social, quanta discriminação, quanta violência isso traz, não é? Não preciso nem lembrar a vocês do que aconteceu e acontece ainda na Irlanda, ou na antiga Sérvia, na antiga Iugoslávia, no Oriente Médio, e assim por diante. Não preciso nem lembrar a vocês o Holocausto dos judeus ou o novo Holocausto dos muçulmanos que está acontecendo no mundo. Se tem uma coisa de que nós não precisamos, é intolerância religiosa. E hoje acontece um surto muito violento. Eu sempre digo, a intolerância religiosa no Brasil, como ela está se afirmando hoje, é um cavalo de batalha do racismo. Ela se volta justamente contra os cultos afro-brasileiros. Ela é perversa por ser intolerância religiosa e é perversa por ser intrinsecamente racista, agravando o racismo, contaminando a sociedade. Com a intolerância nada se aprende. Demonizar os outros é sinal de uma inferioridade moral muito grande. E quando essa demonização atinge uma camada da população, que merecia maior respeito, as coisas ficam muito mais sérias e mais graves. É imoral o que está acontecendo. Nós hoje temos no Brasil o que eu nem chamo de igrejas mais, eu chamo de empresas eclesiais, que conseguem juntar grandes fortunas explorando os mais pobres de maneira indecente, capitalizam recursos econômicos e políticos, criam do nada grandes fortunas e criam como? Agredindo outras religiões. Já vimos e vemos tristes espetáculos, deprimentes, que acontecem aos olhos das autoridades na mídia eletrônica, na televisão. Temos visto invasões de terreiros, agressão física, brutalidade de todos os tipos e, além do mais, a calúnia, a difamação, a propagação de estereótipos racistas. Isso atinge justamente as religiões afro-brasileiras, que têm um grande mérito no país. Um grande mérito. Nós temos uma dívida com essas religiões. Por quê? Porque justamente elas, no Brasil, foi que trouxeram a ideia da tolerância religiosa. A ideia do diálogo igual e ecumênico começa aqui com as religiões afro-brasileiras. Vocês não encontram gente de Umbanda, de Candomblé, de Catimbó, dizendo minha religião é a única verdadeira, ou atacando as outras. Isto é sinal de civilização. Isto promove a educação do povo. A pregação do ódio é o oposto. Então, aqueles que nos trouxeram um legado de pensamento fraterno, uma ideia ecumênica, uma ideia de confraternização, de aceitação da diversidade do outro, estão justamente estes sendo atacados. Isso é uma agressão ao Brasil. Não é só aos terreiros de Candomblé, ou de Umbanda, ou de Catimbó, é uma agressão ao Brasil. É um crime muito sério. A intolerância religiosa é tão perigosa quanto o crime organizado. Aliás, costumam andar de mãos dadas. Uma coisa se associa facilmente com a outra. Repare que coisa terrível. Eu sei de casos de crianças que já se recusam nas escolas a participar das semanas de folclore, que é quando se fala de coisas de negro. Já se recusam a jogar capoeira. A capoeira é considerada hoje na Europa e nos Estados Unidos um dos melhores tipos de ginástica. Universidades europeias e americanas abrem os braços, encantam com a capoeira.
aqui ela já é vista por crianças, educandas, como coisa do diabo. Por quê? Porque foi criação de negros. Gente, pode haver uma propaganda mais estúpida do racismo do que isso? Crianças que recusam as ofertas que as pessoas fazem durante os dias de São Cosme e Damião, né, de balas, de comida, etc., porque acham que isso é coisa do diabo. Meu Deus, isso é uma prova de generosidade. Se nós aprendêssemos essa lição dos cultos afro-brasileiros, de valorizar as crianças, de pensar na alegria delas, de dar-lhes comida, de dar-lhes presentes, estaríamos muito melhor civilizados. Mas ensinar as crianças a rejeitar isso, em primeiro lugar, ensinar a rejeitar a si mesmo. Ensinar a recusar a generosidade. Deseducar, brutalizar as pessoas. É isso que está acontecendo. Na base da calúnia, eu interpreto as divindades de outras pessoas dizendo que elas são demônios. Isso é estúpido, e além de estúpido, é tremendamente injusto. O que é preciso é diálogo. Diálogo entre as religiões faz com que elas avancem. A agressão, a calúnia, o esconjuro são barbarização, um momento de barbárie, pesada barbárie. Isso não tem nada de evangélico. Nada. As pessoas que se dizem evangélicas e condenam as religiões alheias não estão passando uma boa mensagem. Evangélico quer dizer boa mensagem. Pelo contrário, estão passando uma péssima mensagem. Quando dizem que são evangélicos, estão mentindo. De maneira desavergonhada. Me preocupa a indiferença do Estado brasileiro. Sempre que os atingidos são pobres, os atingidos são negros, então as autoridades cruzam os braços. É preciso fazer cumprir a Constituição. A Constituição diz claramente que há liberdade de culto no Brasil. Quem se opõe à liberdade de culto se opõe à Constituição brasileira. Isto é uma indecência que não pode ser tolerada. Porque isso é um ataque à raiz da democracia. O pior é que isto está acontecendo na educação. Professoras e professores que não se respeitam, condenam, agridem, caluniam, mistificam as religiões afro-brasileiras. Estão prestando um desserviço ao país. Isso mostra seu despreparo, completo despreparo, não apenas didático, técnico, mas também moral. Porque o racismo é obsceno, o racismo é imoral, a intolerância é imoral. Nada sai da intolerância a não ser violência, a não ser crime, a não ser brutalidade. O diálogo entre religiões faz com que elas cresçam. A rejeição as diminui, as rebaixa. Isto é crime contra a humanidade. É assim que tem que ser tratada a intolerância religiosa. Negação dos valores humanos. Brutalidade. Barbárie. E isso não pode ser tolerado. É falta de educação fundamental propagar esse tipo de atitude. A intolerância religiosa como ela está se propagando no Brasil, ela é, como eu disse, racista. E é um ataque justamente aos negros, né? As religiões negras. É uma negação do que é preciso. O que é preciso? Valorização da afrodescendência. Preciso que as pessoas não se envergonhem mais de ser negras, de serem pretas, pardas ou descendentes de negros. É preciso que aprendam na escola alguma coisa sobre o legado que os negros trouxeram e sobre o que eles constroem no Brasil, que é muito importante. Então, quem faz intolerância religiosa no Brasil nega isso. Ataca tudo que tem origem negra. Os negros, as religiões negras seriam puramente maldade, feitiçaria, coisa de diabo, coisa de demônio. É associar negro com diabo, né?
Vejam, quem são os propagadores destas ideias? São gente refletida, que antes de mais nada nunca foi dialogar com as religiões negras. Eu participo de uma ONG ecumênica, onde se encontra gente de candomblé, com evangélicos, por exemplo, com católicos, com pessoas de diferentes religiões, e se entendem as mil maravilhas. Fazer subir essa autoestima dos afrodescendentes e de todos os brasileiros. Né? Porque mesmo suponhamos um brasileiro de origem alemã, né? Ou sei lá, de onde for, ele, se conhece alguma coisa da história do país, ele vai se considerar, né, um legatário, né? Ele vai se sentir afetivamente ligado ao mundo negro. Ele vai se sentir ligado por sua cultura. Porque a cultura que ele recebeu, em grande medida, foi produção negra. Não é? Então, mesmo um brasileiro que não seja descendente de africanos em gerações próximas, ele tem que fazer esse reconhecimento. Porque o importante aí, mais do que a genética, é a história, é o legado cultural. Então, um brasileiro digno, um homem digno, seja qual for sua origem, ele pode descender de árabes, pode descender de germânicos, pode descender do que for. Se ele considera a história do Brasil, ele vai sentir-se ligado ao patrimônio negro que esse país tem. Ele vai se orgulhar disso. Vai falar desses seus antepassados culturais, não é? Com grande orgulho e com grande amor. Com grande amor. Se ele tiver dignidade. Se ele não tiver dignidade, aí é outra coisa. Não é? Então, mesmo aqueles que não são diretamente afrodescendentes, eles são devedores do patrimônio negro e devem se orgulhar disso. Devem conhecer a história desse país direito e se orgulhar dela. Senão, não podem nem afirmar que são brasileiros. Se eu rejeito o patrimônio negro, não posso afirmar que sou brasileiro. O Brasil, em grande medida, é patrimônio negro.